Oi, eu queria pedir desculpas às pessoas surdas. Eu não sei Libras. Bom, o meu grito hoje se une aos vários gritos de todo mundo aqui, para falar da falta de políticas públicas dos governos em relação às pessoas com deficiência em tempos de pandemia. Bom, primeiro eu queria me descrever, isso já foi meio que feito, mas eu sou uma pessoa branca, baixa, estou usando uma camiseta cinza escura com um colar vermelho, eu uso franja, cabelo mais ou menos na altura dos ombros, estou usando óculos escuros, um fone todo colorido nas laterais. Não era minha intenção quando eu comprei que fosse assim, mas já foi. Bom, é muito importante a gente dizer, como já foi dito até agora há pouco, da questão da invisibilidade. Só vou pegar um gancho nisso para dizer que é muito importante a gente ter isso claro. Cada grupo que está representado aqui pode estar também representado por pessoas com deficiência, né? Antigamente, a gente tinha uma ideia muito de bloco, né? De que a gente era um bloco de pessoas à parte e as nossas lutas não se somavam tanto. Quer dizer, eu acho que a luta das pessoas com deficiência é transversal a todos os grupos minorizados que a gente tem. E é preciso ter isso em conta, porque esses grupos são naturalmente grupos que estão em situação de risco e de vulnerabilidade em relação à Covid, né? Então, se a gente tem qualquer deficiência associada a isso, a vulnerabilidade é maior. A gente ter isso em conta é muito importante, né? Por que nós somos grupos de risco? Bom, a maioria de nós toma transporte público, que é um local de bastante aglomeração, né? O uso de órteses, próteses, não é? O uso de, por exemplo, aparelhos auditivos, cadeiras de rodas em que as pessoas têm que usar as mãos para mover a cadeira, o uso de bengala longa, o uso de muletas, de bengalas, por exemplo, o uso do braille é uma forma também de risco para a Covid, né? Para as pessoas com baixa visão, a leitura de papéis, por exemplo, pode ser uma fonte maior de risco também, porque elas têm que aproximar muito em relação aos olhos, né? E, consequentemente, a boca e o nariz. Então, a gente tem maior vulnerabilidade e isso tem sido muito pouco considerado pelos governos, tanto pelo governo federal quanto pelos governos estaduais. Alguns estados têm tido algumas portarias, algumas normativas, mas são iniciativas muito isoladas. E o governo federal, que deveria cuidar mais diretamente disso, né, em termos de produzir políticas públicas de enfrentamento à Covid, a gente sabe como tem agido, né? Com um presidente que sai sem máscara, promove aglomeração, e o recado que passa é: tomem cloroquina e ivermectina sem comprovação nenhuma científica de que funciona e saiam à vontade pelas ruas. Bom, o que a gente tem de iniciativa, né? Em termos de governo federal, a gente tem uma cartilha produzida pelo Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, com a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, né? Falando sobre cuidados com relação à Covid, mas
trazendo essa ideia que se tem muito clara de Estado mínimo, né? Quer dizer, a gente, se vira. É isso que as normas, que as informações que o governo dá faz. Joga para a pessoa com deficiência exclusivamente a responsabilidade pelo cuidado e prevenção à Covid. Não dão, por exemplo, nenhum tipo de subsídio para que as pessoas com deficiência possam, no ambiente de trabalho, estar isentas de trabalhar fisicamente ou tenham flexibilização de horário para chegar, né, por conta de evitar aglomerações em transporte, ou que as pessoas fiquem em home office, né, que isso possa ser feito. A gente não tem nenhum decreto sobre isso diretamente, né? Então, o que a gente tem são coisas muito isoladas, mas, por exemplo, o Ministério da Saúde excluiu a Covid de lista de doenças ocupacionais, por exemplo. Então, é um problema muito sério, né? A Priscila Gaspar, inclusive, que é a coordenadora da Secretaria a secretária dos Direitos da Pessoa com Deficiência, disse outro dia que nós não somos grupo de risco para a Covid. Olha, a deficiência não produz isso em si, mas as barreiras sociais que a gente enfrenta, sim, produzem isso. Então, o Estado brasileiro está nos deixando à própria sorte. Então, o que a gente tem, que a gente pode usar, e depois eu queria até deixar isso disponível fácil, se tiver com a coordenação, ou colocar isso depois na descrição, no Facebook, ou de repente a gente disponibilizar em algum drive, porque eu acho que são coisas importantes para a gente buscar a jurisprudência, né? Já que a gente não tem nada efetivo e direto, contundente em relação a como política pública mesmo, né? Então, a gente tem o artigo 10 da Lei Brasileira de Inclusão, que diz que em caso de catástrofes e coisas do tipo, calamidade pública, nós somos considerados grupos de risco. A gente tem o artigo 11 da Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, do qual o Brasil é signatário, que vai na mesma direção. Olha, só uma coisa, Portinho, se eu estiver me estendendo no tempo, me dá um toque aqui, tá? Então, a gente tem também, né, a nota informativa, que é da Coordenação de Saúde da Pessoa com Deficiência, né, que ela sugere o isolamento social no caso das pessoas que estão em reabilitação, né? Vai dizendo, dá instruções com relação ao cuidado também que se deve ter, né? Mas em relação aos profissionais que trabalham com essas pessoas, mas é uma informação e fica nisso, não fala nada de trabalho, né? Nem a educação em geral, por exemplo. A gente tem uma nota técnica de julho da Procuradoria-Geral do Trabalho e da Coordenadoria de Promoção de Igualdade de Oportunidades, né? E eliminação de discriminação no trabalho também, esqueci disso, né? Essas diretrizes vão dizendo, né, que nós somos grupos de risco, diz o que eu já disse antes, né, do porquê. Aponta o direito da redução da jornada de trabalho sem redução de salário, da flexibilização do horário de ida ao transporte, né? Então, mudança de horário de trabalho, né?
afastamento do trabalho, como eu disse, redução de jornada, sem diminuição de salarial e sem risco de que a pessoa sofra qualquer sanção por não estar trabalhando, né? Quer dizer, no caso se sugere o home office, né? Mas no caso do home office não poder ser feito, então a pessoa não sofreria nenhum tipo de penalidade, né? E aí eu pergunto, e os alunos com deficiência, como é que fica, né? A questão da educação inclusiva, da educação especial nesse contexto. A situação é muito complicada, porque nós não temos nenhuma política pública em âmbito federal e no de vários estados, por exemplo, para acesso a tablets, a computadores e a smartphones por pessoas com deficiência durante esse período. A gente só tem, o que ajuda, mas não é suficiente, orientações para os pais de como organizar a rotina escolar, de como acompanhar os filhos. E aí? E se essa criança, ou esse adolescente, ou esse aluno, em geral, não tem acesso? Então, ele fica mais vulnerável ainda em relação aos demais, né? Para os alunos que têm dificuldade de comunicação, né? Quando não existe a facilitação da tecnologia assistiva, isso fica pior. A gente tem, por exemplo, alunos com transtorno do espectro do autismo, com muita dificuldade de comunicação, né? Alunos com deficiência física que, tendo acesso a essas tecnologias, poderiam ter uma melhor comunicação. Alunos surdos que estão aprendendo o português e a Libras. Então, essas pessoas, quando a gente tenta, enquanto professor, enviar materiais impressos, porque elas não têm acesso à internet, acabam ficando mais excluídas ainda. E o que se faz em alguns estados tem sido dar orientação aos professores, né? Dar orientação às famílias, como é o caso dessa cartilha do governo federal, num verdadeiro laissez-faire, né? Mas, quer dizer, faça você e assim, não existe quase política pública que ampare tanto o professor da educação regular, quanto da educação especial e os alunos, né? O CNE, voltou atrás, porque estava, inclusive, recomendando que pessoas com deficiência voltassem depois só quando houvesse a vacina, não é? E que os demais alunos voltassem antes. Quer dizer, eu acho que realmente ou volta todo mundo, ou não volta ninguém, porque o descompasso que já existe, a desigualdade social que já existe dentro da escola pública e mais ainda em relação à escola pública e à escola privada, vai se escancarar num nível assim absurdo. Já está se escancarando, né? Então, Tereza, que baita grito, Tereza, e esse aí acho que é um grito que tem que ficar marcado aqui, né? Eu acho que aulas não volta sem vacina. Eu também acho, não deveria voltar de jeito nenhum, porque em qualquer situação as pessoas estão em risco dentro da escola. Tanto os professores, a comunidade escolar, os alunos, todo mundo. E aí, só para finalizar, o meu grito aqui é para que a gente se una cada vez mais e grite junto para que a gente tenha políticas públicas efetivas no sentido de promover equidade nos mais diferentes espaços. Mas a educação, ela é uma
base para a gente pensar em equidade nos mais diferentes espaços. Então, o meu grito é esse: vamos junto e vamos lutar junto. E, como já foi dito antes, esse é um ano eleitoral, gente. Então, vamos virar esse negócio e vamos votar em pessoas que nos representam efetivamente. Porque, sinceramente, as últimas eleições não deram muito certo, né?